Boa noite aos irmãos, sejam todos bem-vindos. Na semana passada nós começamos uma exposição da primeira epístola do apóstolo Pedro. E eu quero convidar os irmãos a abrirem para lá. 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler versos 1 e 2. 1 Pedro 1, versos 1 e 2. Na semana passada nós tratamos do versículo 1, destacando ali quem foi o escritor humano. Está bem claro aí que foi Pedro, apóstolo. Também destacamos os destinatários desta epístola, e aqui fala os forasteiros da dispersão, e até fala aí sobre essas 5 províncias romanas. E demos outras informações mais a respeito de tema, propósitos e até características especiais desta carta. Hoje nós queremos tratar do versículo 2, mas vamos ler versos 1 e 2. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos orar. Nosso Deus bendito, uma vez mais, nos colocamos na presença do Senhor, adentramos a presença do Senhor, que é Deus poderoso, é Deus perdoador. Nos achegamos ao trono da graça para te buscar, para clamar, ó Deus, pelas nossas vidas, pelos nossos corações, as nossas mentes, a fim de que nós, cada dia, possamos entender com clareza a Tua palavra. Nós te bendizemos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós e nos abençoado. Nós te louvamos, porque somos chamados Teu povo, Teus filhos. Pedimos por esta mensagem. Usa o Teu servo para a Tua honra e glória. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Como dissemos, irmãos, hoje nós vamos falar sobre o versículo 2. E o versículo 2 é bem claro quando diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. O título que eu vou dar para essa mensagem hoje à noite é A Eleição Divina do Crente. A eleição divina do crente. Eu quero só chamar a atenção no começo para 3 palavras que normalmente recebem, às vezes, alguns significados, às vezes um tanto estranhos, ou às vezes pessoas têm dificuldades em entender. E de um certo modo nós vamos tratar sobre essas 3 palavras, ainda que não destacando necessariamente cada uma em particular, mas no todo. São elas: eleição, predestinação e livre-arbítrio. É bem possível que você já tenha ouvido sobre essas 3 palavras. E o que realmente a Bíblia ensina sobre esses assuntos? Eleição, predestinação e livre-arbítrio. Será que existe espaço para estas 3 doutrinas? Ou uma exclui automaticamente a outra? Porque algumas pessoas tratam sobre este assunto, e até algumas pessoas dizem, eu já li em vários livros, alguns escritores dizendo: a Bíblia não ensina tal coisa. Mas nós encontramos a palavra e nós encontramos a doutrina na Bíblia. Outros às vezes vão dar um significado tão forte, uma interpretação tão forte sobre essas palavras, que talvez nós vamos ficar talvez até um tanto decepcionados, frustrados, talvez aquele sentimento de justiça ou falta de justiça divina.
Tem havido, irmãos, em todos esses séculos, pelo menos de uns 3, 4 séculos para cá, disputas teológicas. Você já ouviu falar de calvinismo? Ok? Quantos já ouviram falar de arminianismo? Ok? Bem poucos ouviram falar mais sobre esse segundo termo. Mas tem havido uma disputa sobre calvinismo e arminianismo. E eu não vou tratar sobre nenhuma dessas duas questões hoje à noite. Mas foram criados tantos pontos do arminianismo e mais tantos pontos do calvinismo, e elas entram em choque muitas vezes. E muitas vezes mais é uma questão de interpretação, outras vezes não necessariamente. Então isso tem tornado realmente a posição de algumas igrejas, pastores, missionários, crentes em geral, escritores de livros evangélicos, tem levado alguns até, vamos dizer assim, a uma briga acirrada em favor dessa questão, dessa doutrina ou daquela doutrina. E às vezes até ao ponto de alguns usarem termos que mostram uma certa rejeição para com aquela outra pessoa, o escritor, o líder cristão, ou o que quer que seja. Sabemos que essa não é uma situação fácil. E de forma alguma estamos dizendo aqui que o que vão nos dizer hoje à noite talvez possa satisfazer a todas as suas ou as minhas curiosidades. Ou quem sabe até algumas questões estejam muito além do que nós possamos fazer ou falar. Por isso a disputa que tem demorado séculos. Uns dizendo uma coisa e outros dizendo outras. De um certo modo eu estou tentando conciliar essas duas grandes doutrinas. Se é que, como já disse alguém, elas estejam brigadas e precisam de reconciliação. Porque de fato nós podemos encontrar na Bíblia tanto uma questão quanto a outra, com certas diferenças, dependendo de quem exponha. Apesar deste tema ser tão polêmico para nós, e tem sido, como ele disse, já há bastante tempo, certamente não é uma questão polêmica para Deus. E apesar da nossa incapacidade de explicar todos os detalhes, certamente não há qualquer confusão na mente divina a respeito de qualquer uma dessas questões. Por isso, nós vamos encontrar essas questões de eleição, predestinação e, creio eu, livre-arbítrio nas Escrituras. E como tratar essas coisas? Como é que o apóstolo Pedro, na sua epístola, e como outras passagens das Escrituras, tratam dessa questão? A que conclusões nós podemos chegar? Então eu quero partir do nosso texto, que é o texto-chave, a base, para nós examinarmos outros textos das Escrituras. Então hoje à noite, irmãos, nós queremos ver os principais aspectos da eleição divina do crente. Primeiro lugar, primeiro aspecto, nossa eleição é segundo a presciência de Deus, presciência divina. No verso 2, a primeira parte já diz isso de maneira bem clara. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. É bem claro o texto. Agora vamos definir esses termos usados por Pedro. Ele usa, e nós precisamos entender aqui, eleitos e depois presciência. Eleitos significa literalmente escolhidos ou selecionados como recipientes de privilégio especial. Você é eleito, escolhido ou selecionado como recipiente de privilégio especial.
E quando Pedro escreveu esta epístola àqueles irmãos forasteiros, e portanto todos os cristãos espalhados pelo mundo, ele está dizendo a todos os cristãos: vocês são eleitos. E isso aconteceu conforme a presciência de Deus. Presciência significa literalmente um conhecimento antecipado. Fala de um saber de antemão. Traz o sentido de prever. Mas também significa determinar previamente, apontar como objeto de privilégios futuros. Essa é a ideia de presciência. Veja, presciência. Uma ciência é um conhecimento prévio. Presciência. Ou seja, só por esses termos nós já conseguimos, portanto, trabalhar em cima dessa questão da eleição, segundo a presciência de Deus. Sendo assim, a presciência de Deus é muito mais, conforme vimos nas definições, é muito mais do que apenas saber o que vai acontecer no futuro, prever. Mas pode incluir a sua ação efetiva de escolher fazer. Vou repetir. Eu acho que é importante destacarmos isto. Presciência é muito mais do que prever. Pode também incluir a ação efetiva de Deus em escolher fazer. E os irmãos não vão desmarcar o nosso texto, mas eu quero que vamos dar uma olhada ali em Atos capítulo 2, e eu acho que isso vai ficar bem claro na nossa mente. Atos capítulo 2, versículo 23. Veja que em Atos 2 nós vamos encontrar ali, bem nos primeiros versículos, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A partir do verso 5, então, eles mostram essa manifestação de Deus, algo visível de que eles haviam sido batizados no Espírito Santo. A partir do verso 14, nós vamos ver ali, naquela ocasião histórica, e no caso do Pentecoste é algo único, que não é repetido, não cremos que foi repetido ou será repetido em momento nenhum, mas no verso 14, após os eventos do dia de Pentecoste, nós vamos encontrar o apóstolo Pedro então pregando, se levantando entre os 11 e pregando, erguendo a sua voz e proclamando a mensagem de salvação. E ele se põe então a citar diversos versículos do livro do profeta Joel, a partir do verso 16. Ele vai até o verso 21. E versos 22 e 23, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este, está falando de Jesus, não é? Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. O Senhor não apenas aqui anteviu que Jesus seria crucificado, mas diz que ele determinou que isso acontecesse. Então, e ali fala sobre a presciência de Deus, não é? Então Deus viu de antemão e ele determinou que para nós sermos salvos através do sangue de Cristo, era necessário que aquele sangue, ou seja, a própria vida de Cristo, fosse derramada na cruz do Calvário. É por isso que nós estamos destacando aqui que a presciência de Deus é muito mais do que apenas saber o que vai acontecer, mas inclui, e pode incluir, a sua ação efetiva de escolher fazer. Agora eu sei que na sua mente podem passar muitos pensamentos, não é? Ao dizermos isto. E eu quero levantar aqui algumas questões para nós pensarmos.
Quando nós olhamos em Gênesis capítulo 3, nós vemos que o homem cometeu o primeiro pecado juntamente com sua esposa e a raça humana caiu, ou seja, tornou-se escrava do pecado, ganhando uma natureza pecaminosa. E todos os seres humanos, incluindo nós, nascemos pecadores com uma inclinação para o pecado. E diante disso que nós falamos, aqui nós fazemos a seguinte pergunta, e queremos destacar essa questão. Será que Deus nos criou e não apenas previu o nosso pecado e a queda de Adão e Eva, mas Ele propiciou e Ele mandou que Adão e Eva pecassem, sim ou não? Não. De forma alguma, irmãos. Se Deus tivesse mandado o primeiro casal pecar, e aliás Gênesis 2 diz que não era para eles fazerem, a ordem era não façam. Como é que o Senhor Deus poderia puni-los e castigá-los e lançá-los do jardim do Éden? Não tem lógica, como disse a irmã ali. Não existe coerência, não existe consistência alguma. Deus dizer assim, eu vou criar vocês e vocês estão programados para pecar e depois disso eu vou punir vocês. Eu não posso crer nisso, irmãos. Lamentavelmente eu não posso crer nisso. Mas há pessoas que dizem que creem nisso. Vou levantar um outro questionamento a partir de Adão, mas nos inclui. Será que quando nós pecamos, temos pensamentos desprezíveis, temos sentimentos pecaminosos, fazemos alguma coisa que nós sabemos, Deus já disse, não faça, mas nós fizemos. Será que nós fazemos isso porque nós estamos predestinados a pecar? Deus já nos destinou ao pecado, ou seja, não, eu não sou culpado. Eu fiz aquilo, mas eu não sou culpado. Deus, no seu plano eterno, Ele já incluiu o meu pecado e Ele já me levou ao pecado. Por isso é que eu peco. Parece estranho, não é? Irmãos, eu não posso acreditar nisso também, não. Não é que Deus nos levaria a fazer, depois nos puniria porque fizemos. Eu não creio nisso. Não posso acreditar nisso. Quanto à salvação, cremos que ela foi determinada por Deus no momento em que o próprio Deus viu a pessoa reconhecer que era um pecador perdido, que jamais poderia salvar a si mesmo e voltasse para Deus, arrependido de coração, conforme os seus propósitos santos e eternos. Isso é o que eu creio. Que Deus olhou, Ele viu de antemão, presciência, e que Ele determinou aquele que um dia olhar para o seu próprio pecado, na sua vida miserável, no seu pecado mais terrível, e se arrepender de coração, clamar, pedindo perdão, dizendo: Senhor, eu não posso salvar a mim mesmo. Se o Senhor não me salvar, eu jamais serei salvo. Aí o Senhor decidiu salvar essa pessoa. Isso é o que eu creio. Eu acredito que isso está de acordo com a presciência de Deus. Efésios capítulo 1, verso 4. Em Efésios 1, versículo 4 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, ou seja, mesmo antes de o mundo existir, portanto nós existirmos também. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos o quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus nos escolheu para sermos pessoas santas, para sermos pessoas
irrepreensíveis na nossa conduta, nos nossos atos, na nossa vida, na presença dele. É evidente que isso envolve também um aspecto da salvação, mas sempre lembrando aquela questão da presciência, e não como alguns pregam e ensinam, e você vai ler isso em muitos livros, que simplesmente a pessoa não queria ser salva, mas Deus decidiu: eu vou salvar você a si mesmo. Pela minha soberania eu vou te salvar a si mesmo. E outra pessoa totalmente arrependida, quebrantada, reconhecendo o seu pecado vil. E Deus dizendo: eu não vou te salvar. Eu vou salvar aquele, porque eu quero salvar aquele. Mas eu não vou salvar você, mesmo que você queira e esteja arrependido. Irmãos, eu não estou fantasiando, tá? Romanos capítulo 8. Veja que o que eu disse é que eu não creio nisso, tá? Eu não creio nesse tipo de coisa. Eu não creio que Deus poderia agir assim. Romanos 8, versos 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 29, Deus nos predestinou para o quê? Para sermos conformes à imagem de seu Filho, nos conformarmos com Cristo, sermos cada dia mais parecidos com Cristo. Verso 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. É interessante que esses termos todos, embora falem do futuro, mas usam os verbos no passado. Você observou? Porque aos olhos de Deus, todo o plano de Deus já está concretizado. Aos olhos de Deus, mesmo nós que hoje somos pecadores e sabemos disso, reconhecemos deste fato, aos olhos de Deus, Ele olhando, portanto, para o nosso futuro, não é? Não o futuro dele, porque Deus é eternamente presente. Então Ele já nos vê como pessoas perfeitamente completas, perfeitamente glorificadas. Inclusive o último termo ali, não é? Os que justificou, ou seja, aqueles a quem Ele declarou justos ou salvos. Então diz, a esses também glorificou. Deus já nos vê, ou por causa do seu plano, que é verdadeiro e não volta atrás, é fiel em todas as coisas, como crentes já glorificados. Ainda que na nossa história, ou seja, hoje, nós saibamos que não somos, mas Deus já olha para algo como se já tivesse sido completado, finalizado. É interessante observarmos esses detalhes, irmãos. De fato, irmãos, pelo fato de Deus ser justo sempre, como eu disse há pouco, não cremos que Ele escolheria salvar alguém que não deseja ser salvo, que não reconhece que é um pecador perdido, que não reconhece que jamais pode ser salvo por si só, nem tampouco nós não cremos que Deus deixaria de salvar aquele que, de coração arrependido, crê em Jesus e clama por sua salvação. Se a pessoa crê realmente em Cristo, olha para si e reconhece: Senhor, eu não posso salvar a mim mesmo, eu estou perdido, salva minha alma. Não é isso que a Bíblia diz? Que Deus salva todo que invocar o nome do Senhor será salvo? Portanto, a nossa salvação, vamos lá voltar para 1 Pedro capítulo 1, verso 2. A nossa eleição é segundo a presciência divina. É isso que eu creio. Agora, eu estive lendo alguns comentários nessa semana, e já tenho lido sobre este assunto já há muito tempo, e é incrível como alguns escritores evangélicos dizem
não creio que a eleição é segundo a presciência divina. Mas aí a pergunta é, o que vai fazer com 1 Pedro 1:2? Jogar fora? Negar? Rasgar? Tirar da sua Bíblia? Mas normalmente o que alguns vão fazer é dar uma interpretação bem longe e ao mesmo tempo vão findar negando esse fato. Por causa dessas duas correntes muito fortes, antigas, e que estão em oposição. Ou você crê nisso ou você crê naquilo. Então, como eu creio dessa forma, então eu não posso aceitar este versículo. E como eu disse há pouco, irmãos, nós não vamos aqui solucionar todas as dificuldades deste assunto tão difícil que a Bíblia trata. Mas pelo menos eu quero traçar algumas diretrizes para nós então pensarmos, creio eu, de uma forma bíblica. Um segundo aspecto da eleição divina do crente, ainda no verso 2, 1 Pedro 1:2, nossa eleição envolve a Trindade divina. Veja ali no verso 2, diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, é o Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Você percebeu aí a doutrina da Trindade? A nossa salvação, o fato de pertencermos a Deus, envolve a doutrina da Trindade. Observe que cada pessoa da Trindade está diretamente envolvida na nossa salvação. Fazendo um destaque, portanto, a cada uma dessas pessoas de forma rápida. O Pai, na sua presciência, como acabamos de ver na primeira parte do versículo, que decidiu salvar os que creriam, e isto antes mesmo de cada um de nós existir. Lembra que diz Efésios 1:4, antes da fundação do mundo, nem existia mundo, não existiam pessoas. Mas Deus, porque é onisciente, e por causa da sua presciência, muito antes de tudo existir, Ele já havia tratado dessa questão. E, portanto, Ele decidiu salvar aqueles que um dia reconheceriam os seus próprios pecados e creriam no Senhor Jesus. O Espírito Santo, destacando aí no verso 2, é aquele que nos separou das garras de Satanás e da condenação eterna para sermos do Senhor. Ao nos convencer do nosso pecado, e a Bíblia é muito clara a esse respeito, irmãos. Vamos lá em João capítulo 16, verso 7. João 16, verso 7. Até o versículo 9. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou e enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vão para o Pai e não me vereis mais. Até o versículo 10, não é? O Espírito Santo foi enviado exatamente para isso. Para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme diz o verso 8. É o Espírito Santo que age nas nossas vidas. Irmãos, o Espírito Santo veio para quem? Para o mundo. É interessante que aqui diz que quando ele vier, convencerá o mundo. Em João 3,16 diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo. O Espírito Santo age na vida e no coração de todas as pessoas do mundo, não só de algumas, não só de algumas poucas que, conforme dizem certos livros e teólogos, só daqueles que iriam se converter. Então ele trabalha nesses corações, os outros não.
Ele trabalha no coração de todas as pessoas. Agora, alguns vão rejeitar, outros vão aceitar. Uns vão crer logo na primeira vez que ouvirem a pregação do Evangelho, de algum modo pregado, né? O Evangelho pregado. E outros talvez vão fazer isso bem pertinho da morte. Como aquele ladrão na cruz, não é? Pouco tempo antes de morrer se converteu. Mas não importa. Não importa. O importante é que sabemos que o Espírito Santo age nos corações, em todos. E foi assim que ele agiu nos nossos corações. Eu lembro daquela minha experiência que eu já disse para os irmãos, de estar lá dentro daquela casa, aquele rio passando, eu vou dizer assim, da seguinte maneira, aquele barquinho passando em frente e cantando foi na cruz onde um dia eu vi. Muito tempo depois, mais de 10 anos depois, é que aquela semente começou a brotar no meu coração. Eu lembro também, irmão Dorival, sei que não pedi permissão do irmão para falar isso, mas o irmão Dorival também falou que quando morava, era em São Paulo, aqui no norte do Paraná, no norte do Paraná, que um vizinho dele sempre dizia, leia o Salmo 115, leia o Salmo 115, e o irmão, o que diz o Salmo 115? E só muitos anos depois é que o irmão foi lá e leu o Salmo 115. O Espírito Santo reagiu, né? Através só daquilo ali. Exatamente, irmãos. Às vezes a pessoa pode levar anos, e às vezes só no leito de morte é que ela vai dizer, eu quero a vida eterna. Essa é a ação do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E ele diz, quando ele vier, Jesus Cristo falando do Espírito Santo, o Consolador, aí no verso 7, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É isso que o Espírito Santo faz. E não faz só em relação a umas pessoas e a outras não, mas em relação ao mundo como um todo, o mundo inteiro. E lá naquele texto de 1 Pedro capítulo 1, verso 2 também fala sobre Jesus Cristo, fala até sobre o sangue de Cristo, não é? Nós lemos ainda agora lá, ali diz, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Ele nos salvou para a obediência. Ou seja, onde existir salvação verdadeira, também haverá obediência verdadeira. Observe que Pedro está escrevendo aos forasteiros da dispersão, os salvos espalhados pelo mundo. Ele trata de umas localidades ali, 5 províncias romanas, mas é uma carta para todos os crentes no mundo todo, sejam em tempos de perseguição ou não. E nesse caso eles estavam passando por perseguições locais, dificuldades e problemas locais, e depois uma perseguição movida pelo governo de Nero, o governo romano, o império, não é? O Império Romano. Mas ainda assim, Deus nos salvou para quê? Para a obediência. Para obedecermos ao Senhor, as suas instruções, as suas leis, os seus mandamentos, os seus conselhos, as suas normas. Mas não apenas Ele nos salvou para a obediência, mas também Ele nos salvou para o perdão, para a purificação diária dos nossos pecados, através da aplicação do sangue de Jesus derramado no Calvário. Ali diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para veja o propósito, né? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Deus nos salvou para nós sermos crentes obedientes. E a aspersão aqui, irmãos, é importante observarmos isso. O apóstolo Pedro, e nós já destacamos isso na mensagem anterior, faz muitas referências ao Velho Testamento.
Ele cita textos e textos, como nós veremos na nossa exposição, e aqui mais uma vez fica essa alusão ou referência ao Velho Testamento. Lembra que no Velho Testamento, no tempo da lei, no tempo do tabernáculo, no tempo do templo, né, de Salomão, e depois até outros templos também, então os sacrifícios eram apresentados pelo sacerdote, sumo sacerdote, e o sangue era aspergido em favor daqueles que criam. E o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz do Calvário, sabemos, em favor do mundo todo, e tem aquela aplicação especial na nossa vida, porque Jesus Cristo morreu em favor do mundo todo. O Novo Testamento é muito claro a esse respeito, não deixando dúvidas sobre essa questão. Por isso é que Pedro fala sobre esses aspectos todos. Mas existe um versículo que eu gosto bastante, em 1 João capítulo 1, que nos diz o seguinte, 1 João 1, verso 7. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o sangue de Cristo que nos dá o perdão, nos dá a purificação. É por causa do sangue de Cristo derramado lá na cruz do Calvário que nós podemos proclamar hoje que somos filhos de Deus, que fomos e estamos perdoados na presença de Deus. E cada dia, quando nós pecamos ou nos desviamos dos caminhos de Deus por algum motivo, nós podemos clamar ao Senhor e saber que este sangue é aplicado nas nossas vidas de novo. Eu sei que muitas pessoas gostam daquela frase que diz assim: o sangue de Jesus tem poder. E nós temos que lembrar que essa é uma verdade bíblica, não é? Sim, tem poder para nos salvar, para nos resgatar, para nos perdoar, para nos purificar. Até eu já preguei sobre esse assunto aqui na igreja alguns anos atrás, falando sobre este assunto. O sangue de Jesus tem poder. E aquele sangue derramado lá na cruz do Calvário, em favor do mundo todo, e é aplicado nas nossas vidas, nós que somos cristãos. É aplicado constantemente. É o sangue de Cristo que nos purifica. Aquele texto lá, eu deixei de destacar, mas ali diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica. É algo que acontece continuamente. Não é algo que acontecia uma única vez. Para salvação, sim, mas para comunhão é constante nas nossas vidas. Então nós podemos ir a Deus. Sendo assim, então, irmãos, toda a nossa salvação é obra divina, planejada e executada com a participação harmoniosa de cada pessoa da Trindade. Porém, este fato não elimina a nossa responsabilidade pessoal. Sim, é Deus quem providencia a salvação. Foi uma iniciativa de Deus. Mas Deus não vai salvar quem não se arrepende dos seus pecados e quem não crê pessoalmente em Jesus Cristo como seu Salvador. Ele não vai fazer. Por isso as pessoas são convidadas a irem ao Senhor Jesus Cristo e a receberem a verdade do Evangelho e crerem no Evangelho. Lembra que Cristo disse lá em Mateus 11: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para as vossas almas. Se a pessoa não for a Cristo, não vai ter descanso na alma, não vai ter salvação, não vai ter paz com Deus. E outros textos mais nos falam, como em Marcos, que diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Então a pessoa precisa ouvir, a pessoa precisa crer. Só ouvir não salva, ela precisa crer. É uma responsabilidade que cada ser humano tem, de tal maneira que se alguém se perder eternamente, jamais será por falta de Deus ou da ação de Deus na vida dessa pessoa. Deus quer que a pessoa seja salva. 1 Timóteo 2. O Espírito Santo está trabalhando na vida de cada pessoa. João capítulo 16. E o Senhor Jesus Cristo morreu em favor de cada pessoa.
Tantos textos da Bíblia dizem isso. De tal maneira que tudo o que era, vamos dizer assim, da competência de Deus realizar em favor, ou fazer em favor da salvação do pecador, Deus já fez. Quem ouvir o Evangelho e crer será salvo. Quem ouvir o Evangelho e deixar de crer se perderá eternamente, nós sabemos disso. A Bíblia é clara nesse sentido. Então, como dissemos há pouco, o ser humano, cada pessoa tem uma responsabilidade pessoal de dar uma resposta à mensagem da salvação. E eu quero tratar agora, irmãos, sobre um terceiro aspecto da eleição divina do crente. Ainda tratando no versículo 2, ou seja, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, a última parte. Nossa eleição resulta em grandes bênçãos divinas. Veja que Pedro, quando ele fala ali, eleito segundo a presciência de Deus, por obediência, vai, e ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas. A salvação de nossas almas resulta em grandes bênçãos, vantagens e benefícios para todo filho de Deus. Nesse texto, nesse versículo em particular, nós encontramos duas dessas grandes bênçãos. A primeira está aí, graça, e a segunda é paz. Graça é o favor imerecível de Deus em nossa salvação. Ou seja, a salvação não é algo que nós merecemos. O que diz Romanos 6,23? O salário do pecado é a... O salário do pecado não é a salvação. O salário do pecado não é bênçãos. O salário do pecado não é céu. O salário do pecado é morte. E nós somos pecadores. Romanos 3,23 diz isso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porém, em Tito 2 diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Graça é o favor imerecível de Deus em nossa salvação. Mas também, irmãos, é a força divina que nos acompanha, especialmente em tempos de sofrimentos, em tempos de dor. Sim, nós somos salvos pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, jamais nenhum de nós estaria aqui e qualquer ser humano teria ou seria salvo. É graça de Deus. É Deus nos dando aquilo que nós nunca poderíamos merecer. E a esses, ou seja, a nós que um dia cremos em Cristo porque reconhecemos a nossa perdição e buscamos o Senhor para a salvação, Ele nos deu salvação. E não apenas nos deu, Ele continua nos dando a sua graça. Naqueles dias de provas, sofrimentos, dores, crises, tribulações, ameaças e tudo mais que acontece. Exemplo disso, no capítulo 1 mesmo, versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Aqui vai falar sobre a graça salvadora, mas certamente tem aqueles outros aspectos que nós veremos em tempo oportuno. E também lemos na semana passada, capítulo 5, verso 5. Capítulo 5, verso 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros. Cingei-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Interessante, Deus resiste aos soberbos, Deus não ama, mas Ele concede graça aos humildes, aqueles que olham para si mesmos e veem, eu preciso de Deus. Reconhecem isso? Senhor, se não for através da Tua graça, eu não prossigo, eu nem consigo mais viver. Eu não faço nada. Eu não sou nada. Mas Deus nos dá a Sua graça.
inclusive naqueles dias, como dissemos há pouco, de sofrimento e dor. Isso também está dito no versículo 10, olha aí, 5:10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O Deus de toda a graça. O Deus da graça nos dá graça nos dias de sofrimento, nos dias difíceis. Por isso, quando Pedro escreve essa epístola, quando ele fala aos forasteiros, aos eleitos, ele fala sobre graça. E ele diz que essa graça seja multiplicada, e graças ao nosso Deus, porque Ele faz isso, não é? Aqueles dias tão difíceis da nossa vida, o Senhor nos enche da sua graça. Por isso Paulo diz em outro lugar, que o Senhor Deus falou para ele escreve: a minha graça te basta. E em outro local no Velho Testamento nós temos que a graça de Deus é melhor que a vida. Lembra daquele versículo? A graça do Senhor é maior e é melhor, até mesmo do que a vida. Mas naquele texto lá, no capítulo 1, verso 2, ele fala sobre paz, não é? Graça e paz vos sejam multiplicadas. Paz é aquela tranquilidade da alma, resultante do novo relacionamento com o Deus da paz. Irmãos, nós só vamos ter paz verdadeiramente em nossos corações quando tivermos um encontro com o Deus da paz, que é o Deus da graça, é o Deus que perdoa, é o Deus da misericórdia. Aí sim, enquanto o homem estiver longe de Deus, vivendo a sua vida do seu jeito, sem querer a salvação de Deus, sem querer o perdão de Deus, ele não vai ter paz no seu coração. Ele pode ter a melhor casa, o melhor carro, ele pode ter aquela conta bancária bem gorda no banco, né? Ele pode passear para todos os locais, fazer turismos, ele pode trocar de tudo nessa vida, e ainda o seu coração vai estar sempre apertado, porque ele não tem paz. Já quando nós olhamos para o cristão, aquele cristão que está andando bem pertinho do Deus da paz e do Deus da graça, mesmo em tempos de sofrimento, dor e aflições, ele permanece tranquilo, calmo no seu coração. Porque ele sabe que apesar de tudo que está acontecendo ao seu redor, ele tem um Deus que lhe estende a mão e que o ajuda nos tempos mais difíceis da sua vida. E é incrível como o nosso texto aqui fala sobre isso, sobre graça e paz. Nós um dia fomos alvos da graça de Deus pela salvação. E nós um dia começamos a ter comunhão com o Deus da paz. Mas não só um dia, olhando para o passado, mas isso continua. Em Romanos capítulo 5, verso 1, quando o apóstolo Paulo fala com os romanos e escreve esta epístola, Romanos 5, verso 1, ali diz: justificados, ou tendo sido justificados, ou até uma vez que fostes justificados, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O ser humano jamais será justificado, declarado justo ou salvo, se não for através do Senhor Jesus Cristo. Jamais. E quando isso acontecer, quando ele tiver um encontro de salvação com o Senhor Jesus, ali diz: temos paz com Deus. Agora, essa paz com Deus precisa também ser refletida em nossa paz com as outras pessoas. Então aqui mesmo em Romanos, no capítulo 12, verso 18, olha lá, Romanos 12, 18.
Na minha Bíblia, antes do verso 9, diz assim: as virtudes recomendadas, ou seja, aquelas qualidades que Deus quer ver em nós. E começa ali no verso 9. E no verso 18, de forma particular nessa mensagem, Romanos 12, 18: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível. Eu sei que às vezes não vai ser possível, mas o próprio apóstolo Paulo diz: quando depender de vós. Quanto depende de mim ter paz com o irmão tal, a irmã tal, o vizinho tal? Quanto depende de mim? Muitas vezes só depende de mim. Quem sabe até o outro irmão ou irmão, que quer que seja, quer ter um relacionamento comigo, quer que tudo esteja bem, mas às vezes eu não quero. Aí não é possível, não é? Mas aqui diz: quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E nós devemos realmente nos esforçar para isso. Essa, irmãos, é uma grande bênção do Evangelho. Como estamos tratando aqui, que a nossa eleição em Cristo resulta em grandes bênçãos divinas, de tal maneira que nós que gozamos a paz de Deus em nossos corações, precisamos espalhar essa paz que existe em nós e que recebemos de Deus. Precisamos espalhar para as outras pessoas. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É a mesma verdade, é a verdade do Evangelho. Nós temos que nos esforçar nesse sentido. E quanto mais pertinho andarmos de Deus, mais isso vai ser uma verdade. Por outro lado, quanto mais longe estivermos de Deus, nós não conseguiremos. Nós somos pacificadores ou nós somos pessoas intrigantes, briguentas, difíceis, geniosas? Ou seja, não me toque, não me olhe, como é que o pessoal diz, de rabiolho, né? Não me olhe, porque você não sabe com quem você está mexendo. Oh, irmãos, que pena, né? Nós deveríamos ser as pessoas mais fáceis de lidar nesse mundo, nós que somos cristãos. E olha, nós como Igreja de Cristo, deveríamos ter um relacionamento tão bom, tão amável, tão amigável, tão gentil, tão cortês, tão cordial, para podermos chegar, brincar, conversar e talvez irmos para as casas uns dos outros e termos um relacionamento, eu até diria celestial neste mundo. Mas às vezes não somos assim. Por quê? Já temos todos os recursos, todos os meios divinos e não somos. Por quê? Quanto mais andarmos com Deus, mais seremos o que Deus quer que sejamos. Pedro diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. Portanto, quanto mais andarmos com Deus, mais desfrutaremos das suas grandiosas bênçãos. E mais ainda elas serão multiplicadas em nossas vidas. A ideia de multiplicar traz a ideia de aumentar, de crescer, de ser abundante. Deus derramou sobre nós a sua graça na salvação e nos dá graça nos sofrimentos. Deus um dia colocou em nossos corações a sua paz e quer que nós sejamos pacificadores, e Ele quer nos dar paz, mesmo nos dias mais difíceis da vida. Que sejam multiplicadas, diz Pedro. Como vimos então, irmãos, nossa eleição para a salvação e para sermos filhos de Deus apresenta importantes características. E a primeira é que a nossa eleição é segundo a presciência divina. Segundo a presciência divina, Deus escolheu salvar aqueles que queriam ser salvos e que sabiam que não poderiam ser salvos por si mesmos de forma nenhuma. Mas Ele decidiu. A nossa eleição
Em segundo lugar, envolve toda a Trindade divina, cada parte realizando a sua parte em cooperação com a outra parte. Mas, como dissemos, isso não elimina a responsabilidade humana, a responsabilidade pessoal. Cada pessoa ainda precisa se arrepender de seus pecados e crer no Senhor Jesus. E se Deus exige que a pessoa se arrependa e creia, então é porque existe essa possibilidade de haver uma resposta. Se não envolvesse nenhuma resposta humana, então nós nem precisaríamos nos arrepender e nos converter e crer em Cristo. Por quê? Não haveria necessidade disso. E em terceiro lugar, a nossa eleição resulta em grandes bênçãos divinas. Não só estas, graça e paz, mas muitas outras, como nós vamos ver na própria epístola de Pedro. Esse período em que nós estivemos estudando, examinando essa epístola. Mesmo não sabendo explicar todos os detalhes da doutrina bíblica da eleição, nós não podemos negar ou rejeitar essa doutrina, como algumas pessoas fazem. Elas não entendem, então elas rejeitam. Elas dizem, a Bíblia não ensina isso, e você encontra os termos lá. Talvez o problema esteja na interpretação, ou em dar maior valor a esse aspecto e desprezar aquele outro, e não tratar as verdades em harmonia, como eu creio que a Bíblia trata. Mas eu lhe disse, e repito, não temos todas as respostas. Ninguém tem todas as respostas. Você pode pegar um livro de teologia, de grandes teólogos, de todas essas épocas para cá, desde a Reforma e quem sabe até antes disso, e nós vamos encontrar uma variedade de opiniões, ideias, conceitos e pensamentos a respeito, e não existe uma harmonia, porque nós não conseguimos explicar tudo. Só Deus consegue ter a resposta 100%, e nós somos apenas criaturas manchadas pelo pecado. Nossas mentes, nossos corações, nossa vontade e tudo mais. Mas eu creio que pelo menos o que nós vimos hoje, penso eu, espero ser suficiente para pelo menos nós termos algumas diretrizes, algumas orientações. Se a Bíblia diz isso e isso, eu não sei explicar tudo, mas eu creio, a Bíblia diz. E um dia o Senhor vai me explicar cada detalhe. Precisamos sim confiar que Deus é bom e justo e sempre busca o melhor para as suas criaturas. E terminamos fazendo duas perguntas. Confiamos mesmo que Deus é justo e bondoso o tempo todo? Será que nós confiamos que Deus é justo, Deus é bondoso, Ele sabe o que está fazendo? E que apesar dos sofrimentos da vida, Ele nunca nos abandonará, mesmo nos dias mais duros e críticos de sofrimento? Podemos confiar. Pedro está dizendo a esses irmãos, olha, vocês são de Deus, apesar de todos os sofrimentos pelos quais passam ou vão passar, vocês pertencem a Deus. Nós precisamos aplicar a mesma verdade. Eu pertenço ao Senhor. Eu pertenço ao Rei. Não é? Lembra aquele hino? Eu pertenço ao Rei. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo dia. Queremos agradecer, Pai Celestial, pela Tua Palavra. Nos ajude a termos compreensão desta doutrina e das outras doutrinas. E onde nós não pudermos compreender, que ainda assim continuemos confiando no Senhor. Pois o Senhor é o Deus justo, o Deus santo, o Deus fiel e verdadeiro em tudo quanto o Senhor é, diz e faz. Nós pedimos a Deus por esta igreja e por todos nós, nos auxilie, nos abençoe. Nós confiamos no Senhor e no poder do Senhor. Trabalhe, Pai, em nossos corações. Suplicamos em nome de Cristo. Amém.